Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Vamos a empezar nuestra live, nuestro directo de hoy. Muchas gracias por los corazoncitos. Hoy vamos a aprender un temita de gramática un poquito complicado para nosotros que somos brasileños, que es el uso de los artículos. No sé si ustedes que están aquí han hecho el test que yo publiqué hoy en mis stories, en mis historias. Yo publiqué un test de uso de artículos. ¿Ustedes participaron? ¿Pudieron ver si acertaron o no? Um pouquinho difícil, não? Então, pessoal, hoje eu coloquei um teste nos meus stories para ver se como vocês estavam para o uso dos artigos. E eu confesso que eu fiz um teste de armadilha, foi uma armadilha para vocês, porque eu queria mostrar para vocês que o uso dos artigos não era uma coisa muito fácil, era uma coisa bem difícil e que confunde muita gente, né? Tem o ele, tem o lo, é um pouquinho confuso, então eu vi que muita gente errou. Aí a Juliana já estava colocando assim, eu fiz um teste maldoso, né? Eu queria que vocês tivessem noção do tamanho do problema, né? Mas também é legal para vocês perceberem que realmente o gênero das palavras é uma decisão arbitrária, porque as coisas são coisas. Então, por que que elas são femininas ou por que que elas são masculinas? Elas não têm sexo, que coisa! Mas é que nas línguas latinas as coisas têm sexo. Então, confunde se é feminino, se é masculino. As novas tecnologias também acabam ganhando gêneros diferentes, né? Por exemplo, PlayStation em português é masculino, ou PlayStation. E em espanhol é la PlayStation. Então, essa coisa de gênero de palavras é uma decisão arbitrária porque coisas não têm sexo, né? Então, vamos saber qual artigo colocar direitinho. Na aula passada, nós estudamos bastante sobre como dar e pedir informações pessoais, não é mesmo? Nós vimos para isso, vimos vocabulário de nacionalidade, de profissões, números. Foi uma aula assim de muito conteúdo, tudo na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham estudado ao longo da semana, porque não é assim da noite para o dia que a gente aprende tudo, né? E eu espero muito do fundo do meu coração que vocês estejam buscando oportunidade de usar o espanhol, porque se você só receber, isso chama input. Se você só receber informações de input, tudo bem, você vai aprender, mas é só uma parte, né? Você também tem que ter o output. Você também tem que colocar em prática, porque senão você vai esquecer. Então, procure na sua cidade grupos de conversação em espanhol, procure nativos, procure receber intercambistas, né? Se oferecer para passear com eles na cidade. Existe uma página que chama Couchsurfing. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar. Que você pode tanto receber estrangeiros na sua casa, como você pode se oferecer para passear com eles pela cidade. É outra forma de você poder praticar o que tem aprendido, né? Não fique limitado às aulas, porque é pouquinho. A gente se vê 1 hora por semana e eu falo em português aqui, né, na internet, porque eu quero que mais gente entenda. Então, tem que praticar, tá bom? Se vocês têm ideia de onde é possível praticar aqui em Belo Horizonte ou na internet, coloca aqui para mim, para divulgar para as pessoas, tá bom? Muy bien. Siguiendo nuestra sequência de espanhol del zero. Esse vídeo vai fazer parte da minha série de vídeos do espanhol do zero, porque a gente começou bem do basiquinho, a gente passou pelos sons, a gente passou pela pronúncia, a gente passou pelas letras, né, deletrear o alfabeto, dar e pedir informações pessoais, e agora a gente vai ver os artigos. Então, essa é a nossa sequência espanhol do zero. E hoje nós vamos conversar sobre os artigos em espanhol. Quem não viu o teste que eu coloquei nos meus stories, pode falar assim: ah, professora, esse tema é muito fácil, esse tema é muito idiota, artigo, tá.
Muito fácil. Mas não se precipite, né? O tema dos artigos é um tema longo, por isso que eu costumo falar que é uma novela de muitos capítulos, tá bom? Ou uma série de muitos capítulos. Então vamos começar. Quais são os artigos definidos em espanhol? Os artigos definidos são el e los, desculpa, el e los para masculino. Então, se uma palavra é singular, eu vou usar el, como el niño. E se é plural, eu vou usar los, como los niños, tá? E feminino é lá e las. Né? E para que serve um artigo? O que ele faz na nossa vida? Ele define se a palavra é feminina ou masculina e ele define se a palavra é singular ou plural. Ih, meu telefone está tocando. E ele define se a palavra é singular ou se a palavra é plural. E ele acompanha uma classe de palavras especificamente, que são os substantivos, tá? Então, basicamente, essa é a definição de artigo. O artigo acompanha substantivos para definir se ele é masculino ou feminino, para definir se ele é plural ou singular, beleza? Então, essa é a função dos artigos. Então, eu vou colocar aqui minha tela para vocês verem. Exemplos, né? Dessa primeira partezinha, que seria primeiro capítulo da telenovela Los Artículos, que são quais são os artigos. Olha aqui que bonitinho. Eu coloquei até que é capítulo mesmo, né? Aqui. Tá dando para ver, galera? Se não tiver, me avisa, tá? Então, olha só. El, los, la, las. Seriam os artigos definidos. Então, por exemplo, el chico, el mundo, la chica, la naturaleza, los hombres e las mujeres. Então, aqui eu utilizei todos os artigos. Vê que ele está acompanhando substantivos e ele está acompanhando se é masculino, ele está acompanhando se é feminino, ele está acompanhando se é singular ou plural. Então, esse primeiro capítulo é lindo. Mas já vou mostrar para vocês quais são as primeiras coisas que confundem nós brasileiros, né? Presta atenção. O feminino é tranquilo, lá, las, porque até parece com o português, que é tipo a, as, né? Mas o masculino, olha só, o plural é los, ele parece com o português, os. Mas o singular é ele, o singular não é lo. Aí já vai dando uma embaralhada na cabeça das pessoas. As pessoas pensam, putz, por que não é aqui lo chico, lo mundo? Ia ser muito mais fácil, né? Lo chico, lo mundo. E não é. É el chico, el mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para usar bem os artigos é você pensar que quase sempre você vai usar ele. Você raramente vai usar lo, comparativamente, né? Porque a gente fala muito substantivo, a gente fala substantivo o tempo inteiro. El amigo de mi madre, el gato de mi tia. A gente fala o tempo inteiro, então a gente não vai falar lo amigo de mi madre, lo gato de mi tia. Esse talvez seja assim o top 3 erros que os alunos brasileiros cometem, que é falar lo todo, e na verdade é ele. Então a minha dica é você guardar bem no seu coração o ele, para parar de falar lo, tipo, tá bom? Então, esse seria o nosso primeiro capítulo da novela Los Artículos, tá? Então, agora a gente vai começar a complicar a parada. Agora a gente vai começar a complicar a parada, por quê? Olha só. Agora, a gente tem o capítulo 2 de Los Artículos, que... Peraí que eu tô meio perdida aqui. Ah, achei. Porque assim, eu falei que o artigo do espanhol é ele. Mas, galerita, tem outro artigo que é o lo. Olha que doideira. Ele chama artículo neutro. Então, tem um lo. Mas ele não é, assim, coleguinha direto desses aqui. Porque esses aqui, o que fazem? Definem número e gênero. Né? O lo, como o mesmo nome dele fala, ele é um artigo neutro. Ele não define nada. Ele vai acompanhar a palavra feminina, ele vai acompanhar a palavra masculina e ele vai acompanhar a palavra em plural.
Então, o que que ele faz? Na verdade, ele acompanha outras classes de palavras, igual eu escrevi aqui, ó. Acompanha outras classes de palavras. Então, tem um exemplo aqui. Lo malo es que no hay nada para comer. Lo malo es que no hay nada para comer. Vocês viram que eu não usei el malo? Lo malo es que no hay nada para comer. Então, olha só, coloquei mais exemplos. He visto lo rápido que escribes. Então, o que, que significa esse lo? Ele tem um mini significado. Peraí que eu tô na frente aqui. Peraí. Então, o lo, ele tem um mini significado dentro dele mesmo. Ele significa alguma coisa como el aspecto. Ou ele significa alguma coisa como la cosa. Ou em português seria alguma coisa como o quão. Então, vamos substituir aqui. He visto lo malo que escribes. Se fosse em português, essa frase seria assim. Eu vi o quanto você escreve rápido. Eu vi o quanto que você escreve rápido. He visto lo rápido que escribe. Então, diferentemente dos artigos definidos que a gente tinha visto, ele não só acompanha, ele tem um pouquinho de significado. E esse pouquinho de significado pode ser alguma coisa como el aspecto. Então, deixa eu ver aqui no meu primeiro exemplo. Lo malo es que no hay nada para comer. Então, a coisa ruim, seria coisa ruim, porque malo aqui significa ruim. A coisa ruim é que não tem nada para comer aqui, né? Então, por exemplo, essa frase, para ter um pouquinho mais de contexto, essa frase poderia ser assim: Esta playa es muy bonita. Lo malo es que no hay nada para comer. Essa praia é muito bonita. O que ela tem de ruim, as coisas ruins, é que não tem nada para comer. Eu sei que não é fácil, vocês estão vendo que é um pouquinho complicado? Então, por isso que o tema dos artigos eu falo que é uma novela de muitos capítulos, porque tem esse detalhe, né? Em português, a gente também tem essa mesma função, só que é tudo o. A gente não tem um ele e um lo, entendeu? Então, esse seria o artículo neutro. Não se preocupem, porque eu preparei um exercíciozinho para vocês. Mas eu vou ver aqui outro exemplo. Ó, no sabes lo lejos que estamos de Japão. No sabes lo lejos que estamos de Japão. Aí a tradução seria tipo isso que está aqui embaixo. Você não sabe o quão longe estamos do Japão. Está vendo? No sabes lo lejos que estamos de Japão. Então, que classe de palavras o lo acompanha? Ele não acompanha substantivo igual o ele. Então, eu não vou falar lo mundo, lo ninho, lo tico, lo tempo. Ele acompanha adjetivos, ele acompanha advérbios, ele acompanha outras classes de palavras e ele tem um pouquinho assim de significado. Tudo bem? Vamos ver se dá pra gente praticar. Eu trouxe exercícios pra gente, olha só. Pera aí, deixa eu ver se eu tô na frente. Eu tô na frente aqui do pessoal do YouTube, peraí. Olha só. Vamos tentar fazer esse exercício? Eu vou dar um pouquinho de tempo para vocês pensarem, tá? Ó, a gente vai colocar o el, o lo aqui nesse azulzinho. Aqui nesse azulzinho. Tá dando para ler, pessoal? Escreve aí para mim. Aí, eu quero que vocês pensem e depois eu vou dar a resposta. Na verdade, vocês vão me falar o que vocês acham que eu vou colocar aí. E aí eu dou a resposta. Ó, primeira frase. Tananã malo es que no hay nada de comer. Tananã malo es que no hay nada de comer. O que eu vou colocar aqui? El ou lo? Muy bien, Verita. Lo malo es que no hay nada de comer. A coisa ruim é que não tem nada para comer. Muito bem. Vou escrever aqui. Lo malo. Muito bem, Juliana. Isso aí. E aqui, ó, eu tenho um espacinho. Eu vou colocar el ou lo. Olha só.
Empiezo a trabajar banana lunes. O que eu vou colocar aqui? Lunes é segunda-feira, significa segunda-feira. Empiezo a trabajar banana lunes. Lunes ou el lunes? O que eu vou colocar aqui? Empiezo a trabajar el lunes. Muito bem. Não é los lunes, porque los lunes, nesse caso, significaria assim, todas as segundas-feiras. Todos os lunes. E não, eu vou começar a trabalhar nessa segunda, nessa. Aí eu vou falar, empiezo a trabajar el lunes. Aí, vamos para a letra C. Eu vi tan rápido que solucionaste o problema. Então, aqui eu vou colocar el ou lo. Eu vi tan rápido que solucionaste o problema. Como vou colocar aqui? El rápido que solucionaste o problema ou lo rápido que solucionaste o problema? Carol tá falando que é lo rápido. Verinha também. Muito bem, galera. Eu vi lo rápido que solucionaste o problema. Seria o quão rápido você solucionou o problema, né? Então, tem esse pouquinho de significado, o quão. E, além disso, rápido seria um adjetivo. Então, lo vai acompanhar adjetivos ou advérbios, né? Muito bem. Vamos fazer um pouquinho mais de exercício. Aí, ó, olha só. Peraí. Tananã, senhor Pérez, está cansado. Tananã, senhor Pérez, está cansado. Eu vou colocar aqui el ou lo. Lo senhor Pérez está cansado. El senhor Pérez está cansado. O que eu vou colocar aqui, pessoal? Pessoal, que eu vou colocar aqui? Verinha está falando que é ele. El senhor Pérez está cansado. Mônica também. Ele, Carol também. Muito bem, galera. Isso aí. El senhor Pérez está cansado. Por que eu coloquei el senhor Pérez? Porque senhor Pérez é um substantivo. Senhor, né? Senhor é um substantivo. E antes de substantivo masculino, eu coloco ele. Muito bem. Letra E, então. Quédate com tan bueno. O que eu vou colocar? El ou lo. Eu vou falar quédate com el bueno ou quédate com lo bueno. Essa frase é para uma situação ruim, assim, é um consolo que você dá para uma pessoa. Se a pessoa passou por uma situação ruim, por exemplo, a pessoa foi assaltada, mas ela não sofreu violência. Aí eu vou falar, por lo menos estás bem, quédate com tan bueno. Lo bueno o el bueno? Sim? Muito bem. Quédate com lo bueno. Então, a resposta da Mônica seria lo. Todo mundo concorda? É isso aí. Lo bueno. Fica com as coisas boas. Tá vendo como é que lo significa um pouquinho? Quédate com lo bueno. Quédate com las cosas buenas. Próximo. Cuchillo, chicos, significa faca em espanhol, tá? Eu vou falar, passa-me el cuchillo ou passa-me lo cuchillo? Como que vai ser? Passa-me cuchillo. El cuchillo. Tananã de Camila é um caso perdido. Essa frase significa assim, a situação essa da Camila é um caso perdido. Que voy a poner aqui? Lo ou ele? Tananã de Camila é um caso perdido. Lo, muito bem. Lo de Camila. Essa situação aí da Camila é um caso perdido, então tem um pouquinho de significado. Lo de Camila é um caso perdido. Letra H, tá quase acabando essa parte. Pablo no sacou dinheiro. O que eu vou colocar? Pablo no sacou o dinheiro ou Pablo no sacou el dinheiro?
que eu coloco aqui? El dinero. Todo mundo de acordo? Pablo não sacou dinheiro. Vamos a ver. El dinero. Muito bem. Por que aqui eu vou colocar el dinero e não lo dinero? Porque dinheiro é um substantivo. Muito bem, masculino. E a última, fascinante desta ciudad es el clima. Fascinante desta ciudad es el clima. Eu vou colocar lo fascinante desta ciudad es el clima ou el fascinante desta ciudad es el clima. Ai, gente, oi, tudo bem? Lo, muito bem, Verinha. Lo fascinante desta ciudad es el clima. O que é? O aspecto fascinante dessa cidade é o clima. As coisas fascinantes dessa cidade é o clima, não é? Então, pessoal, o que vocês acharam dessa coisa aí do el e do lo? Ficou claro? A última frase está tampada. Não, já acabou. Era el clima. O que vocês acharam desse tema do el e do lo? É difícil? É fácil? É de boa? É complicado? Vocês entenderam? Eu achei que vocês entenderam, porque vocês acertaram tudo. Vocês estão um fenômeno demais, dá conta? Tema muito interessante. É um tema muito interessante mesmo, né? Sim, muito bem. É uma coisa que todo mundo que eu conheço, quando está estudando espanhol, erra bastante. Sim? Difícil, é um pouquinho difícil mesmo. Mas se a gente pensar um pouquinho antes de falar, é só a gente, assim, tentar falar o máximo de ele possível, porque é o que a gente usa há mais tempo, evitar o lo e tentar guardar, assim, no ouvido, tipo assim, quais situações que eles estão usando o lo, como lo bonito, lo interessante, lo fascinante, lo mejor, né? Agora vamos para o capítulo 3 da nossa série Artículos em Espanhol. Artículos em Espanhol, capítulo 3. Eu quero perguntar para vocês, chiquitos, o que tem em comum todas essas palavras? Olha só. Água, arte, arma, área, aula, ave, hambre, hada, atlas, águila. ¿Qué tienen en común estas palabras, chicos? ¿Quién sabe? Agua, arte, arma, área, aula, ave, hambre, hada, atlas. Quem sabe o que essas palavras têm em comum? Não tem acento? São masculinas? Não, quero uma coisa mais óbvia, assim, tá na cara. O que elas têm em comum? Tá. Água, arte, arma, área. Fala aí. O que essas palavras têm em comum que tá na cara de vocês? Águila, atlas. Sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica delas? Ainda de já. Tem um som de A juntando a opinião da Júlia, da Juliana com da Carol. Eu vou resumir para vocês. Essas palavras têm em comum o seguinte, que elas são, todas elas começam com A e elas começam com A tônico, com A forte, né? Água, arte, arma, área. É bem assim. Eu não estou falando nenhuma palavra que seja, por exemplo, que começa com A e a sílaba tônica é outra. Tipo assim, Argentina, Tina. Não. Eu estou falando palavras que começam com A e que são fortes, beleza? O que vai acontecer com essas palavras, chicos? Essas palavras, elas vão ganhar uma característica interessante, olha só. Elas vão ser femininas
se elas estão no plural. Na verdade, assim, elas têm uma alma feminina, vamos dizer assim. Mas elas ficam temporariamente masculinas. Elas são masculinas quando elas estão no singular. Por quê? Para evitar cacofonia. Você sabe o que é cacofonia? Cacofonia é som repetido, feio. Tipo assim, tem um filme que chama assim, Na Natureza Selvagem. Esse é um filme que tem um título cacofônico, porque fala assim, na natureza. Então, assim, sons seguidos, repetidos, são cacofônicos. Se eu colocar essas palavras no singular como femininas, vai ser tipo assim, la água, la arte, la arma, la área. E aí vai ser chato, cacofônico, e espanhol odeia cacofonia. Então, essas palavras vão ser masculinas no singular. Então, eu vou falar todas assim. Por exemplo, el agua, el arte, el arma, el área, el aula, el ave, el hambre, el hada, el atlas, el águila. Atlas poderia ser considerado uma exceção porque Atlas é uma palavra que tem um Szinho já, né? Ela já é meio plural de nascença. Mas ela vai ser singular, vai ser masculina no singular para evitar a cacofonia. El Atlas e não la Atlas, tá bom? Então, eu tenho que ficar bem atenta se eu tenho uma palavra que começa com atol, porque essa palavra então vai ser masculina, então ela vai ser com artigo masculino. El agua, el arte, el arma, el hada, todos esses, tá bem? Então, se você está acompanhando essa aula, copie essas palavras no seu caderno, que elas são muito importantes, ou faz um print para você já saber o que está pegando aqui com essas palavras. Quando você se surpreender, vai estar falando assim, el água, né? Fala assim, el água, não é possível. Então, vamos ver como é que elas ficam no plural. Olha só, no plural, então, elas vão voltar a ser femininas e eu vou falar las águas, porque aí eu já tenho uma letra S separando elas. Las águas, las artes, las armas, las áreas. Por isso que eu falei que elas são palavras que elas têm a alma feminina, porque elas depois voltam a ser femininas. Tá bom? Curtiram? Deixa eu ver aqui se vocês estão acompanhando comigo. Delante destas palavras, você usa ele. Muito bem. A Rosane deixou a gente. Necessito sair a hora. Um monte de gente entrou. Bem-vindos, pessoal. Ó, o Rafa mandou um monte de carinha feliz. Deu para entender, Rafinha? Então tá. Esse era o capítulo 3 da nossa telenovela Los Artículos. Agora, vamos para o capítulo 4 da nossa telenovela Los Artículos. Olha só. O que tem em comum, pessoal? Essas palavras do português, olha só. Viagem, massagem, garagem, paisagem. Eu vou continuar falando até vocês escreverem aí para mim o que tem em comum. Tatuagem, abordagem, mensagem, já falei. Massagem. O que tem em comum todas essas palavras? Alguém pode me ajudar? Maquiagem, homenagem. O que tem em comum? Deixa eu ver. Gen. Isso aí. Todas essas palavras em português, então, terminam com gen. E essas palavras em português são femininas. Eu digo a viagem, a mensagem, a garagem, a paisagem. E também no plural, eu vou falar as viagens, as mensagens. Então, o que vai acontecer em espanhol? Em espanhol, elas vão ter outra terminação. Elas vão terminar assim, re. E elas vão ser todas masculinas. Então, eu vou falar el viaje, el mensaje, el garaje. Ó, tá até virando uma musiquinha. El paisaje. Tá bom? E essas aqui não tem nada de alma feminina nem nada. Elas são masculinas mesmo. Então, elas são masculinas tanto no singular, com ele, como no plural, com los. Então, eu vou falar los viajes, los mensajes, los garajes,
los paisajes. Essa também é uma dificuldade muito grande para os alunos brasileiros, porque falar la viaje é quase regra. Todo mundo fala la viaje. Aqui, a Elia tá falando, em português são femininas, em espanhol são masculinas. Isso aí. El viaje, el mensaje. Então é isso, a gente tem que acostumar que essas palavras são masculinas. Olha só, tem mais exemplo aqui para vocês. Abordagem de português vai virar el abordaje. Tatuagem de português vai virar el tatuaje. Maquiagem de português vai virar el maquillaje. É um pouquinho diferente porque ganha os dois L's, né? El maquillaje. E homenagem de português vai virar el homenaje. Tá certo? Então, essas palavras são masculinas. E eu tenho um desafio para você que está aí, sentado na sua casa, confortavelmente, achando que vai só receber informações, sem ter que se esforçar, para nada. Não. Eu quero que vocês criem uma frase louca. Eu criei minha frase louca aqui. E eu quero que você crie sua frase louca aí. Tá valendo uma caixa de bis. Quem criar a melhor frase louca vai ganhar uma caixa de bis. Pode buscar comigo na minha escola. Olha só, a minha frase louca tem o objetivo de quê? De lembrar vocês que essas palavras são masculinas e elas são genuinamente masculinas, absurdamente masculinas, que todas as outras palavras da frase também vão continuar masculinas. Porque a luta maior que eu tenho da minha vida é falar assim, fazer meus alunos falarem el viaje, beleza? Aí eu corrijo 100 vezes. Na vez 100, ele fala assim, el viaje bonita que eu fiz, aí não, tem que ser el viaje bonito. Todos los viajes bonitos. Então a frase inteira tem que passar para o masculino. Não vale só el viaje. Então eu fiz uma história muito doida para vocês também conseguirem passar a frase inteira para o masculino, tá? Então, pega um lápis aí, pega uma caneta, porque você vai criar sua frase louca. Tô gostando dos 1000 corações que vocês estão me mandando, seus gracinhos. Ó, vê se agora tá desfocado. En mi último viaje, decidí hacer los 2 tatuajes de mis sueños. Y también un masaje en un garaje. Envié una foto del tatuaje en el mensaje de WhatsApp. Viu como é que não é fácil fazer a frase inteira ficar masculina? Então eu vou ler de novo para vocês. Vocês entenderam a frase toda, galera? Se vocês não entenderam alguma parte, pode perguntar, tá bom? Então olha só. En mi último viaje, decidí hacer los 2 tatuajes de mis sueños. Y también un masaje en un garaje. Envié una foto del tatuaje en el mensaje de WhatsApp. Então, vocês vão fazer uma frase louca para mim? Eu fiz várias, né? Fiz tipo uma historinha. Mas eu queria que vocês fizessem uma frase, pra gente ver se vocês estão conjugando tudo, concordando tudo em masculino. Hélio, tá quase certo. Paisaje, as 2 últimas letras são com J. El bonito paisaje, com J, tá bom? Que mais? Quem mais me manda frases pra gente concordar a frase inteira, gênero, número, grau, tudo certinho com masculino. Então o Hélio escreveu El bonito paisaje, faltou só colocar a letra J. Deixa eu ver, eu vou voltar aqui, ó, as palavras para vocês lembrarem quais são. Ó, tem el viaje, el mensaje, el garaje e el paisaje. Deixa eu voltar aqui. Essas são algumas das palavras. E depois eu quero que vocês escrevam as outras. Deixa eu mostrar as outras. Peraí, cadê? Aqui. El abordaje, el tatuaje,
el maquillaje, el homenaje. Cadê minha frase louca? Ah, aqui, ó. Tem até um espaço, olha só. Deixa até um espaço para a frase de vocês. Então, o Hélio mandou el bonito paisaje. Quem mais quer ter sua linda frase no meu PowerPoint? Maravilhoso. Enviei um belo mensagem para minha novia en el Zap. Eu acho que eles não usam o Zap, mas tá valendo. Um belo mensagem. Vou colocar só essa parte aqui para caber. Mas é isso mesmo, enviei um belo mensagem. Vê que fica difícil pensar assim, né, no masculino? Não é fácil. E agora a gente vai passar para o quinto capítulo da novela Los Artículos. Minha novela da Netflix. Olha só, esse também é um pouco pauleira. Olha só, a gente agora vai aprender a juntar os artigos com algumas preposições, tá bom? E eu, para poder deixar isso de um jeito um pouquinho mais fácil, eu comparo com português, tá? Português é uma língua que faz muitas contrações, ou seja, ela junta artigos e preposições. E espanhol não faz muitas contrações, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala no em espanhol, por exemplo, deixou o livro no carro. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, deixou o livro em o carro. Aí, ao invés de a gente falar assim, em o carro, a gente fala no carro, tá? Em espanhol, então, não vai fazer uma contração. Eu vou usar a preposição en, que seria o nosso em, e vou usar o artigo o. O artigo o é el, não é lo. A gente já viu no primeiro capítulo dessa aula. Então, dejé el libro en el coche. Então, quando eu quiser dizer no carro, eu vou dizer en el coche, tá bom? A mesma coisa com o feminino. Quando eu querer falar na verdade, em português, eu estou falando em mais a. Então, quando eu falo assim, deixei o livro na casa da minha mãe, eu estou querendo dizer, deixei o livro em a casa da minha mãe. Então, em espanhol, como não vai ter essa contração, eu vou falar dejé el libro em la casa da minha mãe. Então, vai ser separado. Não tem contração aqui, tá bom? Então, no, en el. Na, em lá. Ok? Agora, vamos falar do e da, do português. Aqui, ó. Do e da. Quando eu falo assim, o livro do menino, eu estou querendo dizer o livro de o menino. Mas não faz uma contração em espanhol e vira, em português e vira do, o livro do menino, o livro de o menino. Em espanhol, então, vai ser a mesma preposição de e o artigo ele. Aí sim vai ter uma contração. Então, o espanhol só tem duas contrações. A primeira delas, então, vai ser dele. Então, quando eu quiser falar do, eu vou falar dele. El libro del chico. Tá bom? Mas o feminino não contrai. Então, quando eu vou falar o livro da menina, em português, eu estou querendo dizer o livro de a menina. Em espanhol, então, vai ser de mais o artigo feminino lá. El libro de la chica. Separado. Tá certo? Essa parte é um pouco chata, né, gente? Eu também acho. Mas é importante saber. Então, en el, en la, del e de lá. Ok? As outras preposições, então, vão ser essas. Olha só. Quando eu tenho a com crase em português, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o a, que é a preposição, e o a, que é o artigo. Aí, dois as vão virar um a com crase, certo? Em espanhol, eu não confundo, porque a preposição é a, mas o artigo é lá.
Então, eu falo, voy a la casa de mi hermana. Então, eu vou separar, ver que não tem contração, a de preposição e lá de artigo, tá bom? E agora a gente vai conhecer a segunda e última contração dos artigos, que é ao. Em português, vou ao cinema, eu quero dizer vou ao cinema. E a única coisa que a gente fez foi colocar eles juntos. Em espanhol, vai ser a mais o artigo que é ele, a ele, eu vou transformar em al. Então, quando eu quiser dizer ao, eu vou dizer al. Voy al cine. Tá bem? E com por não tem contração, por ele, por lá. Quando eu quiser dizer pelo, pela. Pelo caminho, em português, quer dizer por o caminho. Eu escrevi errado, aqui está escrito em espanhol. Por o caminho, por a calçada. Em espanhol vai ser por ele, por lá. Tudo separado, sem contração, tá bom? Então, os artigos com as preposições funcionam desse jeito. En el, en la, del, de la, a la, al, por el, por lá. Tá bem? Ai, que sufoco, né, galera? Gramática é pesado. Bom, vamos praticar? Vamos voltar agora para o nosso tema mais simples, que era só colocar os artigos. Vamos praticar com essas palavrinhas aqui, olha só. Vamos colocar juntos os artigos. Esse aqui eu não vou esperar vocês falarem, não, porque são muitos. Pode ser que não dê tempo. Olha só. Coloca o artículo que falta. Ciudad, então vai ser lá. Ih, vai ficar caindo? Não quero que caia, não. Vai ser la ciudad. Ciudad é uma palavra feminina. Água, então a gente viu no começo da aula que é el água, para evitar cacofonia. Para não ficar falando lá água, eu vou dizer el água. Armas, plural. Arma, eu colocaria el arma. Mas como é plural, eu vou colocar las armas. Sim? Las armas. Então, la ciudad, el agua, las armas. Montanha. Montanha é uma palavra feminina, singular, la montanha. Fica quieta para printar. É que eu tenho que escrever com a mão. Ai, meu Deus. Museu. Museu é uma palavra masculina. El museu. O que esse WhatsApp está mexendo aqui? El museu. Paisaje é dessas palavras que terminam com re, então vai ser masculino. El paisaje. Então, olha só, aqui eu estou misturando palavras que eu expliquei alguma coisinha e palavras que nem precisam de muita explicação. La ciudad, el agua, las armas. La montaña, el museu, el paisaje. Libro, então é uma palavra masculina, el libro. Atlas vai depender. Se eu estiver falando de um atlas, vai ser el atlas. Mas se eu estiver falando de vários atlas, vai ser las atlas. Tá? Hada significa fada. Fada é muito feminino, né? Uma das coisas mais femininas que tem. Só que, para evitar cacofonia, no singular vai ser masculino. Helada. Porque senão eu vou falar lada. Estômago. Estômago é uma parte do corpo masculina. Eu vou dizer el estômago. Tá? El estômago. Mensajes. Mensagem faz parte daquele grupinho do gen. E o gen, em português, em espanhol vai ser re. Então, vai ser masculina. Então, eu vou dizer los mensajes. Todos los mensajes que me enviaste. Essa seria, por exemplo, uma possível frase para a nossa coleção de frases que vocês não quiseram escrever. Ave é uma palavra que começa com a, tônico.
Então, ela vai ser masculina. Él ave. Él ave. Tá bem? Acabei? Acabei. Ah, achei que eu tinha feito mais. Então, esse print aqui tem um resumo da nossa aula, da parte dos artigos que vai variando, dependendo se a palavra é feminina ou masculina. E esses exercícios aqui mostram quando a gente usa ele. Deixa eu só ver se eu tô na frente aqui. Tô não. Esses exercícios aqui mostram quando é que a gente usa ele e quando é que a gente usa lo, tá bem? Também é um tema muito relevante com relação aos artigos. Eu vou encerrar a live por aqui. Obviamente eu vou deixar ela salva, se não der nenhum pau. Eu vou deixar ela salva para vocês. E aí vocês podem também ver depois, pensar, ler textos, escutar música, ver como é que estão sendo colocados os artigos, né? Eu indico muito uma música para vocês. Essa música chama Mi Guitarra y Voz. E Voz. Mi Guitarra y Voz. É de um cantor uruguaio que chama Jorge Drexler. E ele fala muitos artigos, porque ele vai falando uma lista de coisas, la prensa, la música, e aí ele usa artigo, 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 e vocês podem prestar atenção, né, no uso. Então tá, galerinha, qualquer dúvida sobre a música, sobre artículos, meu direct está disponível, tá bom? Muitas graças por la participação de todas. Queria sempre lembrar que todas as lives são gravadas e eu coloco elas no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube chama Flávia Leite Espanhol Descomplicado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, também pode me seguir no Instagram, @Flávia Leite Espanhol, @Flávia Leite Espanhol. Só espanhol, tá bom? Tchau, chicos. Hasta luego. Nos vemos.